Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Novo Capital, aula de número 21, e que nós vamos falar sobre os papéis que a gente exerce no mundo. E a pergunta dessa aula é exatamente essa, né? Qual o papel que você exerce no mundo? Qual o papel que você talvez gostaria de fazer? E a gente vai explorar um pouquinho hoje o porquê que nós buscamos tanto, né? Esses papéis e por que é tão importante a gente, às vezes, estar cumprindo um. Vou parar a pergunta e eu gostaria da colaboração de algum de vocês em a gente realmente comentar sobre ela, né? Mas vocês já pensaram para... Vamos pensar num cavalo, um animal assim que tem em tudo que é lugar do mundo, né? Vocês já pararam para pensar no que o cavalo faz? Basicamente, o cavalo ele faz sempre a mesma coisa, né? Ou ele está puxando um arado, ou ele está puxando uma carroça, fazendo força e tal, ou ele está, né, servindo para alguém usar ele como meio de transporte. Se o cavalo nasce, por exemplo, na China, ou sei lá, no Oriente Médio, ou no Brasil, existe uma diferença no que ele faz? Eu acho que todo mundo deve ter respondido mentalmente aí que não faz diferença alguma, né? Afinal, o cavalo ele faz a mesma coisa, ou seja, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, em qualquer parte do mundo que eu tenho um cavalo, esse cavalo sempre está cumprindo a mesma função. Então, a gente já, quando um cavalo nasce, a gente já sabe mais ou menos o que esperar desse cavalo. Vocês entenderam? Porque a gente sabe que ele não vai fazer uma função muito diferente daquilo que se espera dele. Então, a gente pode, baseado nisso, chegar ao entendimento do seguinte, né? Que o cavalo ele já nasce com o mundo formado. Ninguém espera nada além dele do que aquilo. Quer dizer, o mundo dele, quando ele nasce, as pessoas já sabem, esse cavalo vai ser um cavalo. E pronto, né? Isso em qualquer lugar do mundo. Seja aqui ou seja em qualquer lugar do mundo, o cavalo é um cavalo. Mas quando eu falo de um ser humano, vocês acham que isso se aplica? Não, né? Porque afinal, quando o ser humano nasce, eu nunca sei. Eu estava pensando esses dias, né? Levando o Miguel para a escola, vendo aqueles baixinhos entrando na aula. Eu ficava pensando, né? Que vai dar nessa galera aqui, né? Que cada um deles vai ser? Não tem como dizer. Eles já estão aí o Miguel tem 6 anos, quase 6 anos, né? E os amigozinhos deles já devem ter 6. E eu fico pensando e olhando para o pessoal e dizendo assim, mas o que será que cada criança dessa vai se tornar? Eu não sei se dali vai ter um promotor, se dali vai ter um médico, um advogado, um enfermeiro, um desenvolvedor de sistemas. Talvez o próximo Elon Musk esteja ali na minha frente, eu não sei, né? Talvez o próximo presidente do Brasil esteja, eu não sei. Ou seja, eu nunca sei o que eu posso esperar de um ser humano quando ele nasce. Por quê? Porque um homem, quando ele nasce, ele não tem um mundo definido. Esse mundo ainda vai ser construído. Então, olha que bonito isso, né? Quando a gente fala de total livre-arbítrio, talvez de todos os animais, a gente é aquele que é uma caixinha de surpresa, né? Claro que o cavalo pode também ter diferentes histórias, né? Pode ser o cavalo que, sei lá, vai ir para Marte, não sei, o cavalo que vai ser montado por alguém que vai ser muito importante, mas basicamente ele vai estar fazendo a mesma função. Já um ser humano, ele pode estar nascendo agora e o papel dele pode ser um papel ainda que nem existe para a gente. Já pararam para pensar nisso? Eu, por exemplo, quando comecei a fazer minha formação ali para começar a trabalhar, a datilografia era super importante. E já depois veio a digitação. Vocês imaginam, parando para pensar que quando eu nasci, os computadores não existiam as profissões. A profissão que eu exerci antes de ter a Trackers, que era desenvolvedor de sistemas, ela não existia, vamos dizer assim, né? Então, veja que legal que é isso. Talvez a gente esteja num mundo buscando papéis que nem existam ainda, né? E aí, às vezes a gente se perde muito nessa questão dos papéis, né? E vocês já pararam para pensar um pouquinho de qual é o papel de vocês no mundo? Você fala assim, mas eu já estou com uma vida quase toda vivida, né? Assim, eu não sou tão jovem, ou assim, mesmo sendo jovem, eu já estou exercendo a minha função, já estou num trabalho, já estou fazendo algo. Mas mesmo assim, né? Será que se a gente parar para pensar,
esse papel é o papel que me serve, é o papel que eu queria. Porque olha que coisa maluca, né? Que é isso. O homem, ele se entendeu como homem, né? E ele percebeu que precisava viver em grupo. Então, ele construiu uma sociedade. Correto? Esse objeto sociedade começou a ter vida própria. E o homem ficou submisso a quem, então? Ao objeto que ele criou. Porque para viver em sociedade, você precisa estar submetido a ela, correto? Você não pode sair fazendo tudo aquilo que você bem entende, o que você bem quer. Correto? A gente já falou disso tantas outras vezes na aula sobre ética, principalmente, né? Isso fica muito claro, né? Tem coisas que você gostaria de fazer, mas não pode, outras que você deve, mas não quer, e as que você quer, mas não pode, também não deve. Então, a gente sempre está nessas 3 perguntas ali, tentando entender o que nós devemos fazer. E quando o homem começa a criar a sociedade, ele vai criando instituições, né? E aí a gente vai criando papéis. Então, quer dizer, eu tenho o pai, eu tenho o médico, o tio, a tia, né? O comerciante, o bom, o mal, aquele, né? O mocinho, o vilão. Então, a gente vai criando papéis para se encaixar dentro disso, né? Isso é muito interessante. E a gente assume esses papéis de tal maneira que chega um momento em que a gente acredita que é aquele papel. Que a gente não tem mais escolhas que não sejam referentes ao papel que eu utilizei. E eu digo isso porque a gente, esses dias atrás, numa sessão de coaching, teve algo muito interessante, né? Que a gente estava falando assim, até quando a gente vê algumas profissões, a gente espera algumas atitudes daquele tipo de profissão, e não só atitudes que são estritamente técnicas, mas até atitudes de personalidade que sejam, assim, condizentes com a profissão escolhida. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa que trabalha com segurança e eu percebo que ela é muito desatenta e descuidada, eu já não confio muito. Por quê? Porque eu sei que para trabalhar com segurança a pessoa geralmente vai ter que estar atenta, né? Geralmente talvez tenha que ser um pouco forte. Então, quer dizer, a gente vai procurando, né? Tanto que as mulheres vão poder me responder. Quando eu falo do bombeiro, ó, tem gente que até dando risada. Você já pensa no bombeiro lá alto, 2 metros, musculoso e não sei o quê. Por quê? É o que se espera de alguém que vai salvar a sua vida, né? Você não espera nada diferente disso. Porque dentro do nosso aspecto, a gente vê o bombeiro como um herói. É o papel que ele acaba exercendo no nosso imaginário. Ou até mesmo uma bombeira, né? E quando a gente pensa no médico também, a gente pensa geralmente no médico um pouquinho já mais velho, a gente não pensa naquele médico novinho, né? E quando a gente pensa no médico, a gente pensa no médico que quer as coisas para aquela hora, né? Aquela coisa que vem na nossa cabeça de Grey's Anatomy lá, que todo mundo vai respeitar e quer que ele faça, né? Tudo naquele momento. Então, cada papel que a gente assume, ele traz também uma série de outras características. Vocês entendem? Em que a gente espera. Eu, por exemplo, como guia, né, de turismo, se eu falar que eu paguei um pedágio indo para Braganey, todo mundo vai achar estranho. E tem que achar, porque para Braganey não tem pedágio. Mas eu consegui pagar um pedágio para Braganey. Por quê? Porque eu não vi uma placa. E acabei indo à frente. Então, quando a gente conta uma coisa dessa, é engraçado, porque não se espera que alguém assim acabe errando, por exemplo, um caminho. Né? Ainda bem que na trilha isso não ocorre. E se ocorre, ninguém fica sabendo. Então, a gente começa a pensar nisso e a gente começa a perceber, assim, até as falhas que a gente comete no nosso trabalho parece que são falhas, assim, que são imensuráveis de tão grandes que são, né? Por quê? Porque quando a gente vai contra esse papel, né? A nossa atitude vai contra esse papel que a gente acaba exercendo, parece que a gente deixa de ser validado como ser humano, como ser, né? Sendo que é o contrário, o papel que você exerce no seu dia a dia é uma parte do seu dia. E sim, ele vai trazer uma série de características que você vai ter até mesmo aquelas pessoas que a gente fala assim, o cara no trabalho é um e em casa é outro. Vocês acham que está errado? Né? Não está. Por quê? Porque, às vezes, no meu trabalho eu preciso ser duro com as pessoas, eu estou numa função de chefia, eu estou numa função que eu tenho que cobrar, né? Eu tenho que cobrar esse tema, assim, até com pressão as pessoas. Mas não significa que em casa talvez eu vá fazer isso. Mas, geralmente, o que ocorre, né? O pessoal que já teve, às vezes, militares na família sabem, né? Aquele traço que existe lá na profissão, porque é uma profissão que exige uma imersão muito grande, vai ser levado para dentro de casa.
não sei como é que são as discussões na casa da Lia lá, por exemplo, mas se é feito um júri, um tribunal e exposto, né, as coisas. Então a gente vai imaginando assim, né? Já da Cris, eu não sei se é só ela que vai lá e cozinha para todo mundo no final de semana. Eu já fico esperando. Quer dizer, as pessoas vão esperando coisas da gente, vocês entendem? Assim como eu estava falando, acho que com a Keld, que está aí no final, na trilha agora do final de semana, as pessoas, por exemplo, quando estão de férias comigo e vão para uma praia ou para um lugar que tem mato e verde, elas esperam que eu vá para a trilha. Só que olha só, eu não gosto de ir para a trilha quando estou de férias. Por quê? Porque eu gostaria de ficar exatamente como? Descansando, né? E eu até estava contando para elas que eu não entendia isso na infância, porque meu pai era caminhoneiro, né? E toda vez que ele estava de férias, ele queria ficar em casa. E ele não gostava de comer fora também, em restaurante. Mas daí um dia eu cresci e comecei a pensar, né? Quer dizer, ele já trabalha viajando. Então ele basicamente não vai querer mesmo, né? Ficar viajando nas férias. Para ele, ele quer um pouquinho de sossego. E ele já come fora todo santo dia. Então, quer dizer, ele vive comendo em restaurante fora. A comida que ele gosta mesmo é aquela comida quando ele chega em casa. Então, essas coisas a gente vai entendendo. E é muito engraçado, né? Mas a gente pensar sobre os nossos papéis faz a gente pensar em algumas questões também, né? A principal delas é o seguinte: será que a minha existência ela é autêntica? Será que eu existo de verdade? Ou, de novo, naquela máxima, né? Eu faço parte da estratégia de alguém. Alguém montou uma história, definiu o papel que queria para mim e eu simplesmente estou seguindo. O que vocês acham? É fácil cair numa armadilha dessa? Se eu fosse perguntar hoje para vocês, vocês sabem exatamente o papel que vocês exercem no dia a dia de vocês? Estão muito quietinhos hoje. Chega a assustar. Então, são coisas que a gente tem que perguntar. E assim, se eu perguntasse, vocês são o que vocês gostariam de ser? O papel que geralmente vocês estão exercendo é o papel que vocês imaginaram para vocês? Lembrando que talvez a gente também não esteja totalmente descontente com o papel, vocês entenderam? Mesmo que a gente tenha sido colocado lá. Né? Uma coisa é te darem um papel de coadjuvante, outra coisa é te darem um papel de protagonista. Né? Com os filhos acho que isso ocorre muito, né? Porque toda hora a gente é cobrado pelo papel do protagonista da história. Tudo ocorre com a nossa participação. Mas às vezes também se torna cansativo, né? Porque você é a pessoa que tem que ajudar a acordar, dar banho, se trocar. Tanto que o Miguel, nos últimos meses, ele tem conquistado essas pequenas coisas. Eu acho muito legal, porque sim, me sobra um pouco mais de tempo, né? Eu não preciso ir lá no banheiro, não preciso dar banho nele, quer dizer, ele já está se virando. Isso é fantástico para mim, eu acho muito legal. Né? Por quê? Porque vai me tirando somente do papel de pai e eu vou podendo também exercer outros papéis, dar atenção para coisas que eu tive que deixar de dar atenção quando eu me tornei pai. E até isso é uma coisa muito interessante, né? Nós temos que lembrar que durante o dia, conforme nós vamos tendo contato com as pessoas do nosso dia a dia, da nossa convivência, esse papel ele vai se alterando, correto? Por exemplo, quem é mãe sabe que exerce papel de mãe para o filho, mas tem que ficar claro que ela também exerce um papel de mulher para o esposo. E assim como o esposo também tem que saber que, por exemplo, ele exerce uma função de pai para o filho, mas não exerce uma função de pai ou papel de pai para a esposa. Né? A gente percebe que, por exemplo, no decorrer do dia a dia, conforme né, a gente vai avançando nessa linha do tempo da família, isso acaba se perdendo. Assim como os filhos têm que saber que o papel deles é de filho, não é de amigo. Hoje, uma das coisas que talvez mais aconteça é que os pais querem dar para os filhos o papel de amigo, não mais de filhos. Então, isso também acaba desbalanceando um pouco a nossa né, relação e a maneira de viver. Então, os papéis em si... Oi, pode falar. Parece que tem uma tendência da gente se subsumir somente a um papel, né? E assumir ele e desempenhar ele todo momento, assim. Existe essa tendência, a gente tem dificuldade de equilibrar as coisas na balança. Exato, Lia. Fantástico o teu comentário, porque é isso mesmo. Parece assim que a gente pega... Eu estava até escutando o Pondé falando sobre um assunto bem polêmico, mas ele falava assim, a gente tende a querer utilizar a bandeira do herói. O que vai trazer mais esforço e talvez menos benefício para a gente é o que a gente quer ir lá porque a gente quer favorecer alguém que está sendo oprimido, né?
No caso, para um pai, para uma mãe, é muito fácil, assim, entendeu? Ah, não, meu filho está sendo oprimido, eu preciso ir lá, eu vou na escola, está sofrendo bullying, né? Mas o mundo se formou, né? A gente estava conversando na trilha, né, Lia? Naquele dia que foram as crianças, né? E eu estava conversando com uma mulher lá, e ela falando exatamente isso, né? As crianças, quando elas estão na trilha, a gente deixa elas um pouquinho solta, elas começam a validar até onde elas podem ir e se sentem seguras. E elas começam a cuidar de si próprias. É muito engraçado isso. Quer dizer, são milhares de anos de evolução para chegar na condição do humano que a gente foi, numa vida muito mais difícil do que a nossa é hoje, né? E aí veio de novo aquela história do ciclo, né? A gente está vivendo tempos fáceis, se a gente for ver. Eu conversava com uma mãe de uma pessoa na trilha que a gente fez ali na Queijos e Vinhos, era uma avó já, e ela falava, nossa, agora não é que eu queira reclamar, mas sim, tudo é muito mais facilitado, né? Tem uma van que pega o nosso filho e leva até a escola, se a gente não consegue. Ou a gente vai lá e coloca dentro da sala. No tempo deles, os pais diziam assim, a gente está indo para o campo, a escola está lá. O mais velho levava todo mundo para a escola. E não acontecia nada, eles passavam por Rio Pinguela, o Curupira não levava, o Saci também não acontecia nada, quer dizer, vocês entendem? Eu até assisti um filme muito legal chamado Relatos do Mundo, que ele conta na história, olha como é que o mundo é fácil hoje, esse filme foi fantástico, não sei se vocês assistiram, mas é o Tom Hanks, né? E ele era um capitão do exército americano pós a Guerra Civil, que ele vai de cidade em cidade com os jornais impressos da época, ele vai lá e compra os jornais, entendeu? E ele vai de cidade em cidade contando a história do que aconteceu no jornal. Mas assim, vocês entendem que não é do jornal do dia que ele está indo lá contar? Aquelas pessoas, às vezes, nunca ouviram notícia de lugar nenhum, né? E eu olhava para a Ana e falava o seguinte, olha, hoje é só a gente pegar, abrir o Google ou abrir um site e a notícia está aqui, instantânea, né? Eu lembrei de fato curioso que parece que a morte do Abraham Lincoln demorou 12 dias para chegar na Europa. Vocês imaginam? Por 12 dias eles acreditavam que o presidente dos Estados Unidos era o Abraham Lincoln. Então, hoje é tudo muito mais fácil. Então, é difícil até mesmo a gente saber quais são os papéis definidos. Por quê? Porque lembra que eu falei da sociedade líquida? A gente fica se adaptando a todo momento ao que é mais cômodo. E às vezes é muito difícil a gente desempenhar vários papéis durante o dia. Então, a gente pega aquele que às vezes até nos faz sofrer mais, a gente aposta naquele. Mas nem sempre deveria ser, né? E aí, quando eu começo a pensar nessa autenticidade do meu papel, é mais ou menos isso como a Lia falou. Eu também não tenho que entender que eu não tenho que apostar no papel que eu estou cumprindo, mas em quem eu sou de verdade. Qual é a essência de um bom ator que ganha o Oscar? Ele é conhecido geralmente por um único papel? Né? Consegue se adaptar a vários papéis diferentes, né? Exatamente, né? Quando a gente vê uma atuação como o Leonardo DiCaprio, que demorou tanto, né? A gente ficava até, tinha já aquela zoeira, mas quando você assiste o Regresso, você fala, cara, não tem como esse cara, não é ele. Você entendeu? Quando a gente vê os Coringas, né, que tem dado tanto o que falar, né? Quando você vê o Joaquim Fênix exercendo aquele papel, você fala, caraca, né? Não é ele que está ali. Eu estava vendo como é que o Nick Nolte se preparou para aquela cena do Iluminado. Assim, é de arrepiar. Parece que alguma coisa toma conta dele, não é mais ele, você entendeu? Eu lembro dele quando ele fez o Coringa também, né? Naquele filme do Batman bem antigo. Do Heath Ledger lá, que depois acabou também tendo aquele problema e até o Nick Nolte, eu não sei se é verdade, mas eu vi no site ele dizendo, eu avisei a ele que isso ia acontecer. Né? Quer dizer, o papel é algo que eles conseguem viver com tanta essência, com tanto o seu ser, que não interessa o papel que eles estão exercendo, eles vão ser sempre bons. E aí eu pergunto, será que a gente conseguiria ser bom em todos os papéis que a gente desempenha na nossa vida, ou a gente é bons em alguns e outros não? Então é uma coisa que a gente tem que começar a se perguntar. Porque se eu sou só bom com quem é bom comigo, é uma coisa complicada, né? Então, e aí, assim, a gente começou a se questionar sobre essa autenticidade do ser. Mas vamos dizer que eu não esteja contente. A grande pergunta, então, vai ser como eu vou usar a minha energia e canalizá-la totalmente para buscar ser quem eu gostaria de ser. São as perguntas doidas, né? Porque elas ficam ali na nossa cabeça de forma cíclica
E sempre batendo, 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 batendo. Então, essa busca pelo nosso papel e pelo nosso ser é uma constante do ser humano. Como vocês acham que está o papel de vocês hoje? Está legal? Está mais ou menos? Vocês estão felizes? Eu quero escutar um pouco de vocês. Abram seus corações. Principalmente o pessoal que não falou ainda. Só não falar Eu que eu não acho falo. que Boa noite aí, pessoal. Roger, depois eu comento. Então vamos lá, Alexandre. Começou. eu acho que assim, até mesmo pela minha mais idade aí, né? Eu acho que é uma construção, sabe? É uma construção assim do dia a dia. E assim, o que o que se deve cuidar, do meu ponto de vista, também é um pouco dos estigmas, sabe? Eu tenho um peso de um estigma. Porque você não nasce pronto, como você falou. Você vê que a criançada lá, você não tem como saber como que vai ser o comportamento delas. Às vezes tem um psicopata, alguém também. Sim, Aí, o Rito. então, assim, em determinados momentos eu agia de uma maneira mais impulsiva, e hoje, apesar de... Porque é o processo evolutivo, tanto que a gente está aqui nessa aula, né? Num processo de progresso, né? E para quem já me conheceu, não, mas sempre tem aquele pé atrás, é o estigma, né? Então, acho que dos papéis, assim, eu acho que é uma descoberta a cada dia, um caminho diferente, um caminho a ser trilhado e aprimorado dia a dia, sabe? Eu hoje me sinto assim num progresso realmente, consigo visualizar isso e não ficar me martirizando lá com os chicotinhos de todos os deslizes, né? Porque isso sempre vai acontecer, né? Nem sempre é aquele dia sonhado, aquele dia bonitinho, né? Mas você consegue tirar o aprendizado daquilo, né? Sem se martirizar. A gente tem que lembrar que Samuel L. Jackson fez aquele filme Serpentes a Bordo, né? A gente nunca vai poder se martirizar e ficar lembrando tudo que a gente fez no passado, porque quem assistiu o filme sabe, né? Não é? Cara, não sei por que ele aceitou aquele filme, mas beleza. Mas, Alexandre, eu acho que é isso mesmo. E uma coisa que você trouxe, né? Às vezes a gente tem que saber quando abandonar o papel. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, quando fiz lá Jesus na Paixão de Cristo, eu fiz durante 3 anos, tá? Então, eu chegava a ser chamado de Jesus Carlos em vez de somente de Carlos. Olha como é que era o negócio. Quando eu falei eu não vou fazer mais, quando a gente decidiu que estava já ok, tínhamos que dar uma chance para o próximo, eu andava na rua e todo mundo continuava me chamando da mesma forma. Por quê? Porque eu ainda mantinha o cabelo ali meio comprido. O que eu fiz no outro dia? Fui lá e acabei com o personagem. Cabelo curto. E ele ficou assim até hoje. Então, quer dizer, a gente tem que procurar também, quando eu não estou contente mais com o meu papel, ou aquele papel terminou, esse rompimento do estigma. Mas, claro, se eu chegar no Guarujá, vai ter gente que me aponta assim, aquele rapaz lá que fazia Jesus na Paixão, você entendeu? E a gente vai tendo que trabalhar com isso, né? Então, isso é muito legal, porque também tem aquela questão da renúncia. Eu preciso renunciar ao papel que eu não quero mais. E muitas vezes isso é difícil, por quê? Porque o papel também nos traz um pouco de definição do nosso ser, né? Então, assim, você imagina você ser definido como algo como eu estava sendo definido. É ótimo, por quê? Te traz toda uma questão, olha só, né? O cara que está chegando ali e tal. Então, isso deve acontecer com outros papéis também. Quem mais quer comentar? Eu acho que, Dom, além de conseguir romper o papel, é também sair da área de conforto, né? Se a gente não sair da nossa área de conforto, nada acontece. Comigo aconteceu o seguinte, há 6 anos atrás, quando eu comecei o restaurante, por exemplo, ninguém me respeitava. Eu era uma menina de 25 anos, todo mundo chegava lá, quem que é? Cadê o dono? Sabe? Você fala, não, sou eu, tal. Sabe, assim, aquela cara de desconfiança se realmente era você. Aí, o que eu fiz? Eu criei uma capa em volta de mim, uma cara de brava, de chata, e você é taxado, tipo assim, nossa, essa menina, né, não tem abertura para nada. Mas foi assim que eu consegui conquistar uma certa autoridade, sabe? Sim. E com certeza, a gente vai se moldando e vai indo. Hoje eu sou mais aberta, sofro muito menos com as coisas que não dão tão certo, né, o que eu sofria no início. Mas eu acho que é sair da área de conforto. Isso não tá legal, eu preciso mudar. O que eu preciso mudar? Eu acho que uma das dificuldades minha que eu tinha muito, que eu consigo desenvolver um pouco melhor hoje, é ver, tipo, enxergar o que tá dando de errado.
para você conseguir sair da área de conforto e falar, não, agora é isso que eu preciso fazer para parar com esse problema, né? Ou qualquer outra coisa. Fantástico, olha aí, né? É o que eu falei. Às vezes o papel ele não é ruim, porque lembra que o ego também não é algo totalmente que deve ser desprezado, né? Nós temos que utilizar às vezes o nosso ego como potência, né? E no teu caso, ele como você falou, não, eu tive que tomar uma atitude diferente do papel que eu estava acostumado, porque esperavam de mim um papel diferente. E naquele momento era condizente que eu vivesse aquele papel para conquistar aquilo que eu queria. Ou seja, para eu ser a dona do restaurante, eu tinha que aprender a viver e atuar como uma dona de restaurante, né? É muito doido isso. Sim. Mais alguém, pessoal? Alguém mais? Então tá, vamos prosseguindo então. Mas dessas questões que a gente comentou, a gente vai tirando algumas constatações muito interessantes, né? O que leva uma pessoa a uma vida autêntica não é a coisa em si. Ó, que louco isso, presta atenção. Não é a coisa em si, mas é a relação com a coisa. Deu para entender? Por exemplo, para mim, ó, a gente estava falando assim, eu atribuo que as pessoas gostam do Trekkers não porque eu quero ser um guia de turismo, para levar as pessoas até a cachoeira e falar assim, essa aqui é a cachoeira que a gente colocou o nome de Flor de Lótus, a vazão cúbica de água dela é tanto, e assim, a água é turva sempre, e aí você pode subir por essa encosta e nós terminamos nossa visita. Obrigado por ter visitado um dos atrativos naturais de Cascavel. Fico feliz que você tenha vindo, né? E esperamos ter você conosco no futuro. Imaginou que bacana? Não. É a minha relação que eu tenho com a cachoeira. Vocês entenderam? A relação é, eu sempre estive naquela cachoeira tendo insights super poderosos sobre a minha vida. Eu não sei até como a minha vida poderia ter sido antes de eu ter encontrado aquele lugar. Foi lá que eu vi a Flor de Lótus, que hoje, né, conduz parte da minha vida, saindo cheia de barro, que foi a Ana, em 2018. Ela se cobriu de barro, entrou na cachoeira, o nome da cachoeira já era Flor de Lótus, eu olhei, aquilo me chamou a atenção. Então, ou seja, a relação que eu tenho com o lugar é muito mais importante que o lugar em si. Vocês conseguem entender isso? Então, quer dizer, a relação que eu tenho com o meu papel é muito mais importante do que o papel em si. Eu, dentro dos arquétipos, seria, eu estava até falando com a Ana esse final de semana, eu seria aquele mago, né? Vocês estão lá vivendo a vida de vocês normal, com as tribulações, e estão lá e de repente um cara fala, viu? Tem uma missão para você. Tudo que você viveu até hoje pode mudar e ser melhor. Eles falam, não, isso aí deve ser alguma religião nova, uma seita. Pô, mas peraí, será que eu sei quem eu sou? É o que a gente está fazendo nessa aula, né? Ou seja, eu chego e falo, e aí? Mais ou menos tipo mestre dos magos, né? E aí, quando vocês realmente precisam, eu não estou lá, mas talvez no momento que seja, né, do desfecho, eu digo, olha, nós estamos aqui no final da trilha e deu tudo certo, né? Mas vocês não conseguem chegar do outro lado ainda, né? Vocês precisam continuar as batalhas de vocês. Então, quer dizer, a relação que eu tenho com o meu papel, de viver ele, gostar desse papel, ela é muito mais importante do que o papel em si, né? Uma pessoa, ela pode se formar em qualquer profissão, mas não necessariamente ela pode ser boa. Eu estava falando sobre a Ana, sobre, por exemplo, curso de psicologia, né? Pensem comigo. Eu posso fazer a formação inteira de psicologia, mas não ser um bom psicólogo. Porque é uma das profissões que, assim, de maneira inerente, eu não posso ser treinado em algumas coisas, a ter empatia pelos outros, por exemplo. A escutar na essência. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? E assim acontece também com o médico. Ele pode ter toda uma formação técnica, mas ele não tem coisas também que não são treináveis, que é essa empatia, uma certa intuição. Conseguem entender isso? Né? Isso vai acontecer com todas as outras profissões. Né? Que nem a Cris falou do restaurante. Se ela, às vezes, não sabe qual é o menu que está... Assim, as pessoas não estão vindo. Pô, mas é um menu. Pode ser um tempero, alguma coisa que essa população aqui não gosta. Vocês conseguem entender? Então, por isso que é muito difícil a gente atribuir o papel somente ao papel. E tem outras coisas. Como eu me relaciono com esse papel? E uma das coisas que faz um canal de comunicação assim com o mundo para nos dar significado é a paixão. A paixão, então, é um canal com o mundo que permite a gente comunicar o significado que a gente dá para a vida. Então,
naquele exemplo que eu dei da cachoeira, vocês perceberam a maneira de eu falar? Era sem paixão, porque eu estava expondo um fato, né? Mas quando eu vou lá e conto que naquela cachoeira eu tomei as decisões algumas decisões de vida, que eu fui lá e encontrei a Ana, quer dizer, eu estou no meio de um storytelling, eu estou contando uma história que é importante, quer dizer, ali está a minha paixão. Vocês conseguem entender isso? Quer dizer, é ali que eu levava o Miguel no começo para ele conhecer a primeira cachoeira dele, foi ali que ele colocou a primeira vez o pé na água de um rio, vocês entenderam? Foi ali que eu vi um amigo meu vindo lá do Egito e tomou banho, com 38 anos, tomou o primeiro banho de cachoeira e entrou pela primeira vez, né, numa cachoeira. Quer dizer, são essas coisas, essa paixão dos fatos que faz com que seja especial. E não necessariamente precisa ser especial para o mundo todo, mas para mim é. Então, quando eu falar com ela, para os outros vai parecer que é a melhor coisa do mundo. Né? Assim deve ser também, provavelmente, com a profissão de vocês, né? Eu tô lá porque eu tô ajudando alguém, porque eu me sinto, por exemplo, num seriado, eu vou fazer tal coisa, eu vou construir algo, né? Eu vou mandar a pessoa para um lugar paradisíaco e ela vai ter uma história para contar. Então, essa relação que eu faço com as coisas, essa paixão que eu coloco, a história que eu conto, que faz esse papel ser importante, né? E principalmente ele ser contado por mim, da maneira que eu gostaria que fosse comunicado. E aí tem a história triste que nós contamos para os outros. Já pararam para pensar nisso também, do nosso papel? Eu, por muito tempo, quando me perguntava, falava assim, nossa, cara, você tem um emprego fantástico, assim, né? Imagina, viajar, fazer trilha, ir para o rapel. E eu já falava, ô, peraí, calma, não é bem assim, cara. Tem uma série de coisas ruins. Isso e tal. E eu falei pensando, por que eu estou contando essa história triste? O cara tá certo. Eu tenho o melhor emprego do mundo. Porque, por exemplo, ontem, num domingo de calor, eu pude levar uma galera para ir para o meio do rio e fazer a trilha lá, fresquinho, não precisei do ar-condicionado, dei risada, me diverti. Hoje eu estou arrebentado, né? Porque eu fiquei com o facãozinho lá na frente, igual na grota, abrindo tudo. Mas, cara, estou extremamente feliz. Significa que eu me sinto bem sempre? Não, hoje, assim, a minha potência de vida, ela estava no chão, assim. Eu fui treinar e nem fiz o treino do cross. E a galera que me conhece sabe, né? Para mim, eu fico esperando chegar a hora do treino para ir lá e render. E hoje não, eu falei, falei, não vou, fui para bicicleta, fiquei lá, fiz umas 120 calorias, foi isso, morreu, acabou, né? E aí eu ajudei a Ana a fazer fiquei ali com a Ana enquanto ela fazia o treino dela. Estava um pouco irritado porque eu estava com sono, estava cansado, quer dizer, são coisas inerentes. Mas eu não preciso ficar falando para os outros, não, sim, é fantástico, mas tem essa série de problemas. A gente gosta de contar uma história triste para os outros, né? E como a gente gosta de contar uma história triste para os outros. Mas o que é importante, às vezes, não é comunicado. Por exemplo, claro que é um emprego fantástico, eu posso ficar cuidando do Miguel, eu levo e trago ele da escola, estou uma quadra da escola dele. Possibilita eu ir no dia como no sábado conhecer, né? O meu trabalho era ir lá e conhecer os lugares fantásticos que alguém gostaria de visitar. O meu trabalho foi ir lá para poder prospectar, imaginar um roteiro que encante as pessoas que vão conhecer aquele lugar. Não é só chegar lá e conhecer. Eu ficava pensando assim, a pessoa vai chegar por aqui, ela não vai ver a cachoeira, ela vai vir por essa trilha e de repente, pum, a cachoeira vai aparecer na frente dela. O pessoal ficava olhando para mim, cara, mas não é só vir descer? Eu falei, por isso que não dá certo aqui. Né? Começa a dar aquela... Porque vocês têm que encantar as pessoas. Porque naquele momento a pessoa está vivendo o papel do explorador, do conquistador, entendeu? Ela quer chegar na cachoeira e se sentir Indiana Jones. Não é isso que vocês sentem quando vão num desafio, lá no fundo da grota, vocês estão descendo aquele lugar, vocês falam, meu Deus, né, cara, a gente está no meio do nada, parece que está, uns falam assim, parece que está na Amazônia, está em Jumanji, sei lá. Vocês se sentem assim. Então, é contar também uma história, ter paixão nesse momento. Vocês entendem? Então, é isso que nós temos que buscar. Geralmente, quem fazia esse primeiro resgate dos nossos papéis era a religião. Porque ela ficava perguntando assim, qual é a sua vocação? Todos devem, né, saber do latim, vocare, o chamado. Para que você foi chamado no mundo? Qual o propósito que Deus te deu, né, dele ter te feito, né? E ainda tem uma das passagens mais legais que eu acho que tem na Bíblia, mesmo para que se eu não fosse religioso, eu adoraria, é aquela, né? Porque eu te conheço desde o início dos tempos. Antes mesmo que fosse tecido no ventre da sua mãe, eu te chamava pelo teu nome. Então, quer dizer, significa, e pelo menos para mim,
me traz alegria porque eu vejo assim, cara, desde o início do mundo eu tinha um papel reservado para mim. Esses dias, assim, numa viagem platônica, eu fiquei pensando, né? Por que essa nuvem faz a sombra exatamente, né, nesse local, nessa hora, nesse momento? Será que isso é só o acaso? Ou a plantinha que estava ali embaixo, bem naquele momento, precisava, entendeu? Daquela sombra, daquele cuidado e tudo mais. Então, quando você começa a pensar nisso, dá uma pirada, entendeu? Mas é super interessante. Porque você vai vendo que tudo tem um papel. Ontem, enquanto a gente caminhava pelo rio, alguns momentos eu ia lá e tirava um galho e parece que aquilo liberava a água do rio. Eu pensava assim, mas será que eu estou interferindo no fluxo do rio? Ou dentro da história do mundo, precisava-se que alguém passasse aqui e liberasse esse fluxo de água para que acontecesse algo que tem que acontecer porque essa água precisava chegar até lá? Tal do efeito borboleta, né? Será que o que eu faço aqui é importante dentro do mundo? Então, isso é uma coisa muito legal. Uma das coisas mais legais sobre sentir, sobre papéis que eu vi, eu contava quando os espanhóis apresentaram, né, uma Bíblia para o Inca, na Praça de Cusco, né? Ele chegou e pegou aquele livro e ele colocou na orelha. E ele ficou assustado, porque ele dizia assim, mas isso é Deus? Eu não escuto nada, né? E aí ele tentou lamber a Bíblia, ele viu que não tinha um gosto agradável. Ele tentou falar com ela, ele tentou pôr ela perto do coração, ele falou, mas isso não é vivo, né? E eu acho que o nosso conceito sobre sentir tem que ser exatamente isso, a gente tem que sentir essas coisas. Se nós temos um papel que simplesmente está ali colocado e ele não está animado, né? Ele não tem euforia, ele não tem um pouco de alegria, de paixão, isso sempre vai parecer para a gente que não é verdade, né? Mas para outros homens que viram aquele livro e viram ele jogando fora aquilo, era totalmente diferente, porque eles sentiam, eles ouviam. Então, as nossas paixões justificam os nossos atos, né? Isso é muito interessante. E sentir uma evidência muito forte. Por isso que a gente sempre procura sentir, seja através de uma aventura, seja através de um salto, não sei o que, de paraquedas, a gente está buscando sentir algo, a gente está buscando se sentir vivo. Eu acredito que quando vocês entram na cachoeira e ela está gelada, aquilo ativa todos os sentidos de vocês. E não é uma experiência ruim, porque você se sente vivo de novo, né? O banho de mar no final do Caminho de Santiago, eu acho que serve para isso. É um banho super gelado, eu já devo ter comentado com vocês. Mas é para isso, olha, você terminou a tua missão, você está vivo, acorda. Você está sentindo todo o seu corpo, não é só no que você está focado. Todo o seu corpo está dizendo, sai daí, né? E eu acho que teve uma passagem de um dos filósofos gregos, eu não sei se foi Alexandre o Grande ou quem foi, que ele dizia, né, ele tentando saber qual era o sentido da vida, e eu acho que era Platão, ele só dizia, viu, sai do meu sol que está tampando o meu sol. E ele incomodando, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Diz que ele pega a cabeça do cara e coloca no mar, né? Imagina, ele está tratando com um dos grandes conquistadores do mundo, né? Quem tem coragem de fazer isso? E deixa ele lá, e ele se debate, a hora que ele percebe assim que não tem mais jeito, ele puxa de novo a pessoa. Ele fala assim, cara, por que você fez isso? Ele falou assim, você vai saber o que você realmente quer da sua vida quando você lutar como você lutou pela sua vida agora, como o ar que você precisava para respirar e você não tinha. Quando você sentir a mesma coisa que você sentiu quando eu coloquei a sua cabeça ali e deixei ela lá afundada sem que você pudesse sair, significa que é o que realmente você quer, porque disso é a sua vida, né? Então eu guardei isso para mim e falei, cara, que fantástico isso, né? Então eu tenho que buscar coisas para minha vida que sejam nesse nível. Significa que sempre eu vou estar buscando isso? Não, a vida também não é, né? Até mesmo nos filmes os heróis têm uma parte de descanso, não tem? Antes da batalha, seja depois. Então eu também tenho que buscar lugares assim, né? Porque quando a gente não encontra o nosso papel, a gente começa a sentir falta de amor próprio. E a gente passa a exigir esse amor de quem? De maneira até mesmo inconsciente, do outro. A gente quer essa compensação do outro. E isso começa a gerar muito desgaste, porque assim, como a gente está falando do papel da mãe e do pai, né? Eu sou um pai ou uma mãe, mas também sou um homem e uma mulher que tem necessidades de homem e mulher. Sejam de carinho, de sexualidade e tudo mais. Só que daí, né, é uma coisa que eu e a Ana sempre brinca, né? Quando a gente vai no primeiro encontro conhecer uma pessoa, a gente se arruma, né? E se perfuma e toma banho, e o cara faz a barba, a mulher escolhe uma roupa, se maquia.
e depois que casa ou começa a namorar, isso não ocorre mais. Quer dizer, você necessita daquele papel de cuidado. Não porque, é aquela questão, eu me arrumo para mim mesmo e não sei. Gente, não é sempre assim. Eu preciso do papel de uma mulher do meu lado, então eu vou querer que eu tenha uma mulher, né? As mulheres precisam também do papel do cavaleiro, que vai lá, às vezes, de vez em quando, abre a porta, né? Faz algo. Na trilha lá da Costela tinha uma jararaca no meio da trilha, né? Eu fui lá com um galho e peguei ela pela forquilha, tirei, ela não foi embora, eu peguei e joguei ela no rio. Eu contando isso para Ana, eu vi assim que ela até falou, nossa, meu olhar tá diferente, né? Eu falei, sim. Quer dizer, vocês entendem? Ela via naquilo o papel, olha, um homem, né? Ele foi lá e jogou aquela cobra pro lado, então eu estava vivendo o papel de homem, né? E aí hoje a gente chegou, tinha uma série de problemas acontecendo aqui, e aí ela viu que eu estava chateada, ela falou assim, olha, não se preocupa com o almoço que eu estou fazendo aquilo lá embaixo e tá tudo certo. Quer dizer, ela estava cumprindo o papel de mulher dela, me ajudando, me dando suporte, né? Então, quer dizer, você saber também sair dos papéis para ver o melhor papel para aquele momento é muito legal. E é isso que os bons autores que a gente falava antes fazem, né? Eles conseguem mudar de papel para o outro a ponto de ninguém lembrar do papel deles, né? Isso é muito legal. Então, quais são as atitudes que eu deveria tomar para poder sair, né? Desse eu não sei qual é o meu papel. Primeiro, sair do automático. Será que eu estou vivendo de verdade? Assim, ou estou vivendo minha vida no automático? A gente sempre fala disso, né? Consciência do que eu estou fazendo. Eu costumo dar o exemplo do mudar a marcha do carro, né? Para quem tem carro automático. Você não lembra quantas vezes você trocou de marcha? Você não lembra nem se trocou de marcha, às vezes, mas você está fazendo tudo no automático, né? E buscar equilíbrio entre os papéis. Lembrar que, por mais que eu escolha um papel para mim, não é 24 horas por dia que eu vou viver aquele papel como a gente comentou aqui, né? Porque às vezes eu tenho que ser dócil, eu tenho que ser um pouco ríspido, eu tenho que ser um pouco autoritário, eu tenho que ser um pouco mais gentil. Quer dizer, conforme as pessoas também têm as suas relações de papel conosco, a gente vai agir de maneira diferente, né? Afinal, ninguém trata do diretor ruim, né? Ninguém trata do diretor mal. Então a gente tem que sempre pensar nisso também. Então, se retirar desse modo mecânico, afinal, se colocar nesse modo mecânico, que faz a gente sentir, perder o sentido da vida, né? Por quê? Porque algo mecânico não precisa de sentido, né? Ele simplesmente é. É como o tempo passando. Ele não precisa ter um sentido, ele simplesmente passa, né? Então, quando a gente entra nesse modo de transpassar o tempo, a gente vai fazendo coisas mecânicas até o final da nossa vida. Outra coisa que eu acho muito interessante, os processos de coaching trazem muito, é a avaliação do seu dia, né? O que pode ser melhorado? O que eu fiz que não foi tão bom? Mas o que eu fiz também que foi fantástico e fez a diferença no meu dia ou no dia de alguém, né? Eu costumo fazer com o pessoal que faz esse processo de coaching comigo diário, né? De bordo de todo dia. Que são 3 coisas boas e 3 coisas ruins que aconteceram. E se eu pudesse mudar uma delas, qual seria? Será que... E nem sempre as pessoas mudam as coisas ruins, às vezes mudam coisas boas para que elas se tornem melhores ou que se repitam. É muito interessante. E também uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é não pôr pessoas em gaiolas. Lembra da aula da gaiola? Às vezes a gente é aquele rei lá. Porque a gente vem, a gente não sabe bem qual é o nosso papel, a gente começa a dar os papéis para os outros. Você é o cara que vai me ajudar. Eu não consigo fazer nada sozinho. Igual criança, né? Que eu estava falando. Meu Deus, como era triste quando o Miguel precisava de mim para ir no banheiro, para trocar de roupa, para tomar banho, para fazer o café dele. Quer dizer, hoje que ele começa a fazer, quer dizer, me alivia. Então, isso que eu falei antes lá, né? Como ele não consegue fazer, ele procura uma compensação. Vai buscar no outro. Então, a gente, para ser maduro, emocionalmente tem que buscar ter essa independência, entendeu? De sentimentos, do tipo, não é que você deixou eu chateado, eu estou chateado porque, dentro do conjunto de sentimentos que eu tenho, para esse momento eu fiquei chateado porque eu não estava preparado para lidar com a informação que você trouxe ou com o fato que ocorreu, né? Então, essa maturidade ela é muito importante, ela que nos difere, né, dos outros animais. E a gente não pode pôr ninguém em gaiolas e também lembrar o seguinte, né? A gente tem que escolher o que fazer e escolher qual é a melhor gaiola que se adapta para nós. Pois, né, a gente já estudou na outra aula e a gente sabe, né, que ninguém está livre de verdade. Afinal, como a gente diz, a gente está submetido a uma instituição que é a sociedade, a gente não pode simplesmente fazer
aquilo que a gente bem quer, né? A não ser que tudo aquilo que a gente queira esteja alinhado com o senso comum, com a ética e tudo mais. É isso que nós buscamos, então, como uma sociedade, né, que está evoluindo. E aí a gente tem que saber o que fazer, né, e o que melhor é fazer para a gente, sem que isso gere prejuízos para a gente ou para os outros. Então, como eu falei, eu posso fazer tudo o que eu quero, desde que esteja dentro daquilo que também é correto para os outros, né? Tem pessoas que torcem para o Palmeiras, mas tudo bem, né? Dentro do conjunto a gente tem liberdade para escolher qualquer time, algumas pessoas escolhem ele, né? Fazer o quê? Acontece. Então, vocês entendem? São coisas que a gente tem que conviver. E a gente tem que começar a dar sentido ao nosso trabalho. E quando a gente fala trabalho, não é só profissão, né? Mas é tudo. A gente tem que buscar fazer o melhor para a gente mesmo e para os outros. A gente tem que se doar, né? Eu mandei um videozinho, acho que aí no ANC, sobre o perfeito, né? Permuta, permanganato, o cara falava que o per tem algo de perfeição, né? E ele fala perdoar, que significa, né? A perfeita doação. Então seria isso, sabe? Quando a gente vai se perdoando, quando a gente vai perdoando o erro dos outros, perdoando o papel que até que os outros estão exercendo na nossa vida. Lembrem que talvez, às vezes, alguns papéis que as pessoas têm na nossa vida, a gente atribuiu a elas, né? Ontem foi muito engraçado que a gente estava voltando da trilha, a Ana viu um cara de bicicleta parado. Logo que vocês estão voltando, você vê que tem umas cruzes lá da estrada ali, né? Deve ter sido alguém que faleceu, provavelmente. E ela viu esse cara de bicicleta ali, começou a falar, olha lá, o cara falando. Ela não viu que tinha as cruzes, né? Olha o cara lá conversando sozinho, né? E quando a gente passou, ele estava fazendo uma oração. Provavelmente para as pessoas que faleceram, ele estava assim com a mão dada, né? Com a bicicleta parada, era uma pessoa bem humilde, assim, acho que alguém de rua. E ele estava fazendo uma oração, coisa que eu nunca pensei em fazer quando eu passo por ali. Vocês entendem? Então, às vezes, a gente vê um papel numa pessoa, a gente atribui aquele peso a ela, a gente coloca ele dentro de uma gaiola, agora a gente vai ver, ele está numa gaiola muito maior que a nossa. E a gente está preso, né? Então, isso também é bem legal de ver. Lembrar que as pessoas buscam o seu papel no mundo enquanto deveriam buscar qual é a sua essência no mundo. Porque depois que você se descobre um bom ator, você é capaz de fazer qualquer tipo de papel. E lembrar, né, que, como eu disse, há profissões que ainda nem existem que talvez você seja cobrado. E há profissões que vão morrer, papéis que vão morrer daqui a um tempo. E aí, se você estiver pronto para viver somente um papel? E aí, se você não conseguir viver nenhum outro papel que não seja esse que você definiu para você ou que definiram para você? Como será que vai ser a sua existência? E lembrar que erros ocorrem, né? Todo mundo lembra aí do Robert Downey Jr.? Todo mundo deve lembrar dele, né? Como que era a carreira dele antes do Homem de Ferro? Ele tinha sido pego com drogas, com prostitutas, com tudo que você imagina. Ninguém acreditava mais no cara. O cara foi lá e ele acreditou nele. Alguém acreditou nele, ele lutou para aquilo. E hoje alguém consegue pensar em outra pessoa para fazer aquele personagem? Eu estou falando do cinema porque acho que fica mais fácil a gente alcançar isso, né? Imagina se ele tivesse definido para ele que tinha acabado e que aquilo era o fim e ele não poderia fazer mais nada. Conseguem compreender? Então nós temos que ter essa capacidade de resiliência de viver papéis novos, de buscar coisas novas, né? Porque quando você souber qual é o seu papel e o porquê você veio para o mundo, você vai incendiar o mundo com a sua paixão, com o amor que vai vir dali, né? E eu acredito assim, o Trekkers pode ser, no final, uma agênciazinha pequenininha de ecoturismo e tudo mais e tal. Cara, mas eu quero levar tanta paixão, eu quero levar tanta coisa a mais do que eu deveria levar, que pode ser conhecido talvez por 5.000 pessoas, por 1.000 pessoas, por 100 ou por 10. Mas eu quero que isso faça diferença na vida dessas pessoas. Porque o meu papel não é guiar as pessoas por um caminho físico. Para mim, eu atribuí que meu papel é o papel de fazer com que o mundo se incendeie, que o mundo entenda que dá para ser melhor, que o mundo entenda que, através dos caminhos, a gente volta a se conectar com a gente mesmo. E se eu souber que no final da minha vida, meu papel foi fazer a diferença, mesmo que um pouquinho na vida das pessoas, né? O Roger falava para mim ontem, né? Talvez se você não tivesse aqui, a gente não tivesse aqui, não tivesse tido a trilha, estava todo mundo em casa à frente da TV. Quando ele fala isso, ele valida o meu papel, porque eu digo, olha, alguma coisa diferente ocorreu na vida das pessoas, né? O papel do mago que eu queria exercer está sendo exercido.
Eu plantei a dúvida. Qual vai ser o próximo capítulo agora? Como essa pessoa vai evoluir? Entende como minha vida é legal? Eu gosto disso, porque assim, essa pessoa entrou aqui agora. Que trilha ela vai fazer a próxima vez? Como ela vai se comportar num rapel? Como ela vai se comportar num desafio? O que isso vai trazer de benefício para a vida dela? Quando ela tiver uma dificuldade, será que ela vai lembrar alguma coisa que ela aprendeu aqui? Às vezes nem comigo, mas só pelo diálogo interno que ela está tendo, pelo desafio que se apresentou para ela. Ela está andando lá, viu um galho com espinho, ela se enroscou. Como é que ela vai reagir? Como uma criança? Ou ela vai tentar ela mesma resolver aquele problema? Quando ela for para a montanha, o que será que ela vai ver? Qual sábio ela vai encontrar lá em cima? E o que vai mudar no papel que ela exerce no dia a dia para ela e para os outros? Porque se eu vou mudar, se eu conseguir, né, a proeza de mudar vários papéis de vida para melhor, eu vou logo ter uma história fantástica para contar no final. Porque um filme é bom, um livro é bom pelas histórias dos personagens que se somam. Afinal, a gente geralmente não escuta um livro de uma pessoa só, um monólogo, né? A gente escuta sempre uma epopeia de grandes heróis. A gente não pensa no Ilíada, no Homero, falando somente de Odisseu, né? A gente lembra de Troia, a gente lembra de Hermes, a gente lembra de Paris. E essa história ela perpetuou-se pela história da humanidade. Por quê? Porque ela conta a nossa história. A história de pessoas comuns que resolveram ter um papel fantástico na vida. Então, talvez um dia, quando contem a minha história, vão lembrar de vocês e falar assim, junto com ele, quando ele chegou, isso aqui era tudo mato. Né? Mas uma galera falou assim, eu vou com esse cara pro mato. E eles começaram a fazer a revolução, e hoje Cascavel é conhecida, vem gente gringa de todo que é lado e tal, mas os primeiros foram esses caras que deram um voto de confiança para ele. Então, procurem os papéis de vocês, e fica a minha gratidão também por vocês ajudarem com que o meu papel seja validado todo final de semana. Tá ok? Então, não vivam um papel, assim como não deixem também, né, a história da estratégia, né? Não seja parte da estratégia de alguém. Não seja parte da história de alguém só somente. Claro, se você está nessa história e te faz muito bem, viva de maneira intensa. Mas tente contar parte da sua história também. Tente viver parte do seu personagem. Porque no final a gente lembra do Harry Potter. No final a gente lembra do Odisseu. No final a gente lembra do personagem principal. Então, pelo menos na vida da gente, que o nosso papel a ser exercido seja o papel de personagem principal. Ok? Bom? Tranquilo? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu adoro quando vocês dizem coisas. Eu posso falar alguma coisa? Claro, Roger. Deve. Boa noite a todos. Eu gosto, primeira aula que eu estou participando assim, né, virtualmente assim, ao vivo, né? E eu gosto como o assunto está sendo abordado, né? Se desse para parar toda hora, imagina quanto tempo a gente teria que ficar aqui, né? A cada insight que dá, né? A palavra equilíbrio, a palavra encontro do seu papel, e entre outras inúmeras abordagens aí que teve durante essa aula, né? Uma coisa que eu gosto muito, assim, e que tem sido bastante impactante nesse processo que a gente chama de vida, né? Acho que é importante a gente ser protagonista, sim, da nossa vida. E os grandes protagonistas que a gente observa na história da humanidade foram aqueles que tentaram fazer das outras pessoas protagonistas, sabe? A pessoa que se coloca como como um papel, mas que ela não se coloca como importância fundamental. Ela coloca o crescimento da outra pessoa e o papel da outra pessoa como protagonista como a parte essencial da existência dela mesma, né? Exato. E era só para complementar aí de alguma forma e expor a minha ideia que você estava falando agora, Dom.
Obrigado Veio um pelo insight espaço. que geralmente, né, a gente lembra da voz do narrador da história, né? Não é o que você vem à cabeça quando vai contando uma história, parece que tem um narrador lá, né? Então, que a gente possa ser, como o Roger falou, esse narrador que vai contando a história dos outros também, né? Ajudando e tudo mais, isso é fantástico. Alguém mais, gente? Estou vendo alguém tentando falar. Mas, se ninguém mais tem nada a dizer, tá? Ela está com o microfone aberto para falar ou você está tentando desligar? Ah, tá. Só. Desculpa, Não, sem cheguei problema. atrasada. É porque eu achei que você ia falar alguma coisa às vezes. Então, Não pessoal... precisa sair, tá? A próxima aula eu tô junto. Beleza, vai lá, Bruno. Obrigadão, tá, pela presença aí. Depois me chama no WhatsApp, tá? Tá Obrigado. bom. Valeu, Bem abraço. legal Gente, o que o Roger falou. Achei, só para finalizar, achei muito legal o que o Roger falou. Acho que complementa um tanto. Acho que quando você é protagonista da sua própria história, você tem condições de permitir que outras pessoas sejam protagonistas das próprias histórias. E você incentiva isso, e você inspira isso. Então, sim, o narrador ele tem a história dele e está reservada com ele está cumprindo aquilo. Mas ele permite que outros sejam os protagonistas daquela história que ele está contando também. Então, muito legal a colocação do Roger e excelente aula, Dom. Muito legal. eu agradeço, gente. Né? A gente, como pai, sabe como a gente tem que ser protagonista, permitindo que os outros, né, contem a sua história, porque senão a gente abafa a história dos nossos filhos e eles acabam vivendo o que eles não querem de verdade. Né? E nesse momento eles não sabem, né? Então é muito doido, porque a gente tem que auxiliar eles a serem contadores de histórias, de uma história que eles não sabem ainda, sem deixar que a nossa história impacte totalmente na vida deles. Uma coisa que eu lembrei, que eu queria comentar contigo, que eu vi uma imagem que era muito fantástica, né, com vocês, que dizia assim, nós somos 0% responsáveis pela história que a nossa família nos trouxe, quando nós nascemos, né, que são nossas lembranças genéticas, biológicas, tudo isso, mas somos 100% responsáveis por mudar aquilo que não está legal. Então, acho que para fechar isso seria fantástico, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas eu recebi essa história e eu não tenho o que fazer. Não, sobre isso você não tem responsabilidade nenhuma, mas tem 100% de responsabilidade de escrever a sua história da maneira que você gostaria que ela fosse contada. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, ok? Para mim também foi uma aula fantástica, tá? Vejo vocês aí no final de semana. Tem role, tem Poder do Agora, vai ter trecão até, então vejo vocês. Grande abraço. Valeu. Tchau.